Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 25 e a gente vai compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com a igreja. Já voltamos no domingo, né? Amanhã tem culto presencial na igreja. É uma alegria muito grande estar junto com os irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Deus nos ensina, Senhor, nos faz agir como o Senhor agia e entender a Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto de hoje é em Lucas 17, a partir do versículo 12. Deixa eu ver. A partir do 12, não, do 11, né? Vamos lá. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés como o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, igreja? Então, irmãos, a gente tem um tesouro em nossas mãos, que é a palavra de Deus. E o tesouro do tesouro, que além da palavra de Deus, a gente tem o próprio Jesus, que é Deus, mostrando a sua glória, o seu poder, né? E o seu amor, que é uma coisa fantástica, né? Se a gente tem alguma atitude de amor, se nós, como igreja, se nós, como homens e mulheres que servimos a Deus, o Espírito Santo nos toca, né, nos incomoda e a gente tem atitude de amor, saiba o irmão e a irmã que todas as vezes que essa atitude está no seu querer e no efetuar, você fica bem parecido com o Senhor, né? Porque Jesus tinha na sua base, na sua essência, o amor, no seu DNA, né? O amor por toda a humanidade, pelos que o faziam bem e também pelos que faziam mal. Agora, irmãos, Jesus estava indo para Jerusalém, e o caminho de Jerusalém tinha que passar por Samaria e pela Galileia. Não era a primeira vez que Jesus passava ali perto de Samaria. A gente até sabe daquela mulher, né? Lá no poço, que tem aquela discussão e que Jesus dá aquela palavra para ela. Ela vai para Samaria, para sua cidade, traz as pessoas para ouvir e Jesus ali, então, fala do seu amor, né? Fala da palavra de Deus e eles então creem que Jesus é o Messias. E depois tem aquela parábola do bom samaritano. Então, Jesus, embora viesse para os judeus, né? A salvação vinha dos judeus, Samaria era um lugar assim comum, próximo que Jesus passava. Mas era uma dissensão que havia entre judeus e samaritanos. Mas, irmãos, Jesus passou em Samaria, será que ele não sabia que aquele lugar por onde ele ia passar, ainda que estivesse ao longe, havia pessoas ali isoladas por conta da lei com relação à lepra? Aquelas pessoas, irmãos, elas não tinham mais, digamos, nenhuma esperança de cura. Elas, irmãos, estavam fora da sociedade. Elas não tinham a forma com que elas falam, a forma com que elas se apresentam é alguém que está totalmente isolado e
que não tem esperança nem para o dia daquele dia, nem para o dia de amanhã, só estava esperando talvez a morte, irmãos. E tinha um monte de leis contrárias a elas, né? Tinha que andar batendo, informando que era leproso. Irmãos, era uma situação muito adversa. E quando Jesus estava passando numa determinada aldeia, em um determinado lugar, no vilarejo, naquele caminho, a Bíblia diz que saiu ao encontro, ou seja, foram ao encontro de Jesus Cristo 10 leprosos com uma esperança, irmãos, muito grande, né? E eles ficaram de longe, eles respeitaram a distância determinada, porque de repente alguém podia ver, e aquela esperança, né, de haver alguma cura, de haver alguma palavra, alguma coisa, podia ir por água abaixo, porque de repente alguém se interrompia no meio do caminho e dava uma palavra contra eles, eles teriam que voltar. Mas ainda de longe eles levantaram a voz, né, e clamaram ao Senhor e pediram que Jesus tivesse misericórdia. Quando, irmãos, a gente levanta a voz ao Senhor e pede misericórdia por algo que a gente está passando, a gente não precisa contar toda a história. A gente não precisa ir tão longe, muitas vezes. Muitas vezes o clamor de misericórdia alcança o coração de Deus e ele já enxerga o todo, né? Eu não sei se a gente pudesse colocar numa escala, e os irmãos vão falar assim, mas irmão Kleber, qual é mais contagioso, a lepra ou a Covid? Qual é mais duro de você se aproximar? De alguém que está com a lepra ou de alguém que está com a Covid que você nem sabe que está, né? Qual a pessoa que hoje mais clama, né, em relação a essa palavra? Será que foram os leprosos que clamaram ao Senhor? Ou será que é a igreja ou as pessoas que estão buscando em Jesus a cura para a sua Covid? Será que alguém hoje, né, tendo, né, eu estou usando a Covid, irmãos, só como um exemplo, pode ser qualquer outra uma doença, ele clama a Jesus para a sua cura. Mas Jesus não está mais conosco. Ah não, irmão Kleber, Jesus deixou o Espírito Santo, deixou, mas ele não está mais conosco. A obra hoje de cura é da igreja. Irmãos, a igreja existe para salvar, para curar, para libertar e para adorar ao Senhor. Logicamente, tudo isso é uma adoração. Mas eu não sei, irmãos, se as pessoas que estão com a Covid, voltando novamente, né, ou a lepra ou qualquer outra doença, se elas têm confiança de chegar na igreja e de clamar à igreja para que ore por ela, para que ela seja liberta da sua doença. É função da igreja. Jesus falou lá no livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 10, versículo 8, né, para que fossem as cidades e que pregassem o evangelho do reino e curassem os leprosos e expulsassem os demônios. Esta é a função da igreja, irmãos. Se eu, vou usar o eu, né, eu não estou fazendo, ou eu não creio no Senhor, ou não existe nada do Espírito Santo dentro de mim, ou eu não estou clamando, ou eu estou em banho-maria, né, irmão? Eu fico naquela água morna, que maravilha, né? E vida que segue, né? Conforme diz o outro aí, né? Deixa aqui o tempo, deixa a vida levar, conforme diz, né? Mas não é assim na igreja do Senhor, irmãos. A igreja do Senhor é para a gente entrar, logicamente, fazer parte do corpo de Cristo, adorar ao Senhor, louvar tudo, mas tem que fazer essa obra aí, irmãos, não pode ficar isento. Eu não posso estar na igreja como se fosse o meu trabalho. Eu não posso estar na igreja conforme estivesse num colégio, quando eu vou ali e aprendo a palavra e saio e nada acontece. E eu lembro de uma jovem, irmãos, na minha... eu já estava com meus 30 e poucos anos na Igreja Batista de Magalhães Bastos, e aquela jovem, ela falou, poxa, eu leio a Bíblia, até foi num retiro espiritual. Eu vejo que isso acontecia no passado, né? Hoje eu não vejo nada acontecer. Isso não acontece comigo. Eu não acredito, né? Ela não falou essas palavras, mas ela deu todo, né, o parecer dela, que ela estava na igreja passando o tempo, mas que ela não via essa obra poderosa acontecer. E a igreja é o lugar
dos acontecimentos das coisas de Deus. Nós nos preocupamos com muita coisa na igreja, conforme a parábola de Marta e Maria, né? Mas uma é fundamental: servir ao Senhor, né? E fazer essa obra. Irmãos, essa obra aqui é multiplicadora. Quando as pessoas chegaram lá na igreja primitiva, eles chegaram pelo exemplo da igreja. A igreja primitiva, ela fazia um trabalho que a igreja, por exemplo, do Farolapa está fazendo, que a igreja Baixada do Calvário está fazendo, né? Mas tinha pregação, tinha cura, tinha libertação e tinha milagres. Os milagres, irmãos, não pararam no tempo de Jesus, não. Aliás, ele falou que nós faríamos igual ou maiores. A coisa que acontece hoje é que a gente está acomodado, desanimado e parado no tempo. Parece aquele relógio que 2 vezes no dia está certo. É a hora que... se você estiver parado lá em 8 horas, você está certo 2 vezes no dia, 8 da manhã e 8 da noite. Mas o restante está parado. Então, irmãos, é para mim, tá? É para minha situação. Eu converso com a igreja, mas eu me sinto assim. Com um campo muito aberto para fazer muitas coisas na igreja, porque este é o chamado que o Senhor tem para a igreja. Mas lá o apóstolo Paulo, por exemplo, diz assim, uns para evangelista, outros para isso, outros para aquilo. Mas Jesus é maior do que Paulo. Mas Abraão fez isso, aquilo, mas Jesus é maior do que Abraão. Mas Isaac fez isso, Ezequiel fez isso, as outras pessoas que serviram ao Senhor fizeram, irmãos. Mas Jesus deu a ordem aos discípulos, aos seus seguidores, para muita coisa. A gente pode ter alguma atividade na igreja exercendo isso, mas não quer dizer que todos nós não tenhamos responsabilidade de fazer a obra do Senhor. Irmão, se a gente não estiver fazendo a obra do Senhor, alguma obra a gente está fazendo. Se a gente não estiver envolvido com as coisas de Deus, em alguma outra coisa está envolvido. Mas a vida tem muita coisa para a gente resolver. Tem, inclusive a obra do Senhor. Mas eu tenho fé, eu faço tudo, eu dou o dízimo, eu tenho carteira da igreja. É verdade. Mas, em primeiro lugar, está a obra do Senhor. Se eu não me engano, foi Tiago que falou, que disse que a fé sem obras é morta. E a gente prega muito que as obras não têm valor nenhum, muitas vezes. Pode até ser que não tenham valor nenhum, no sentido de comprar a salvação. Mas tem um grande valor para o reino dos céus, para o galardão, para o que Jesus pode fazer na sua vida. Tem valor? Tem, porque você demonstra o amor de Deus pelas pessoas. Quando você prega o Evangelho, quando você age em cura, libertação, em salvação, quando você dá ajuda, seja financeira, seja alimentação, seja pagamento de conta, seja o que for, irmãos. Essa obra não é do homem, vem de Deus. E estes leprosos aí, irmãos, eles depositaram em Jesus Cristo a sua confiança e foram curados. Eu não sei se as pessoas têm hoje a confiança de chegar na casa do Senhor, seja com a doença que for, vamos colocar a Covid novamente, e clamar a Jesus e dizer, e nós falarmos para ele, olha, vai, lá conforme diz a lei, lá em Levítico 14, versículo 2, fala que uma vez limpo, tinha que se apresentar ao sacerdote, lá o leproso, e nós poderíamos dizer, vai, irmão, pode lavar o seu rosto, pode pegar a condução, que agora você está curado em nome de Jesus. Falta autoridade no nome de Jesus para a igreja, falta a gente querer, falta buscar, falta vigília, falta jejum, falta oração, falta muita coisa. Irmãos, aqui ó, eu sinto falta dessas coisas, de verdadeiramente não me envolver com esse mundo, porque quando a gente se envolve com o mundo, irmãos, a gente peca. Quando a gente está preocupado com as coisas desse mundo, a gente erra. E eu sou testemunha de uma pessoa que não é santa completamente, porque não coloca a vida totalmente, irmãos, para as coisas de Deus. Porque Jesus conhece a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso deitar, o nosso levantar. E eu me sinto incomodado em não exercer aquilo que eu conheço, que é a palavra de Deus,
em salvar vidas, em curar, não eu, irmãos, o Espírito Santo de Deus, em profetizar no sentido de falar da palavra. Como a dúvida e como se atrapalha a nossa vida em fazer a obra do Senhor. Como a gente duvida, irmãos. Como a gente acha que isso aconteceu naquele tempo. Parece que a gente lê um livro de história. Parece que Jesus veio e o que ele falou é mentira. Não é, irmãos. É função da igreja. A nossa casa deve ser a igreja da onde a gente mora. Dos nossos vizinhos. Como eu preciso trabalhar para a obra de Deus, irmãos. Como eu estou aquém dessa palavra aí. Se vier leproso aqui, irmãos, será que eu vou receber dessa forma que Jesus recebeu? Se vier alguém com Covid aqui, será que eu vou receber dessa forma que Jesus recebeu? Como a gente recebe as orientações do mundo e atende completamente, e a palavra de Deus fica em segundo, terceiro, sei lá qual plano, se é que tem plano. A gente ouve aquilo que é cômodo para a gente e retém aquilo que é cômodo. Mas quando confronta, né, com o Espírito Santo que habita dentro da gente e que faz uma obra renovadora, restauradora e de salvação, como a gente está distante dessa... Não é distante, irmãos, que a gente não possa fazer. É porque a gente não quer fazer. A gente tem que querer. A gente precisa querer. Volto a fazer, desculpas a gente. Eu preciso querer. Que o Senhor complete essa palavra. Jesus continua esse texto, Lucas 17, e ele fala do reino de Deus, irmãos. E o pensamento dele era que a volta do Senhor já estava próxima. Ele continua esse texto. Isso não é uma parábola. Isso aconteceu. E assim, são respostas daquilo que eu estou comentando para os irmãos. Então, como a humanidade se parece com esses leprosos, como eles estão de longe clamando à igreja, e como a igreja, parece que eles estão de longe e a igreja vai se afastando deles. Tem muita obra para a gente fazer. Muita coisa, irmãos. Como o nosso tempo não é usado para a obra do Senhor, como precisamos aprender com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra e que nos ajude nessa tarde. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo. Ser com a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja?